Imagine um poder invisível, mas incrivelmente forte, que reside dentro de cada um de nós. Um poder capaz de transformar vidas, superar desafios e abrir portas para oportunidades antes inimagináveis. Esse é o tema central das histórias que você ouvirá agora, inspiradas nos ensinamentos de Joseph Murphy sobre o poder do subconsciente. Cada relato revela como essa força interna, quando bem direcionada, pode ser a chave para superar dificuldades e alcançar sonhos. Prepare-se para mergulhar em experiências reais, adaptadas para preservar a privacidade dos narradores, mas que mantêm intacta a essência de sua mensagem transformadora. As histórias que você ouvirá a seguir, inspiradas no poder do subconsciente, foram extraídas de uma pesquisa detalhada em fóruns e comentários deixados em diversos vídeos sobre Joseph Murphy publicados na internet no Brasil e exterior. Alguns elementos, como nomes e contextos específicos, foram adaptados para respeitar direitos autorais e preservar a privacidade das pessoas. No entanto, a essência de cada relato foi mantida, garantindo a fidelidade às experiências e ao impacto transformador que esses ensinamentos tiveram na vida de muitos. Desde que Ana tinha 16 anos, uma ideia poderosa transformou sua forma de ver o mundo. Ela recebeu de presente um livro chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, um clássico que prometia revelar os segredos do universo e do poder interno de cada pessoa. Naquela época, ainda adolescente, Ana estava passando por uma fase de dúvidas e dificuldades. Não sabia bem como acreditar no futuro, mas algo na mensagem do livro chamou sua atenção. O autor afirmava que o subconsciente funciona como um aliado invisível, capaz de moldar a realidade se soubermos como utilizá-lo. Cada palavra parecia mágica, mas também tão lógica quanto as leis da gravidade ou do movimento. Ana decidiu testar os ensinamentos de forma dedicada. Ela começou com pequenos experimentos, afirmar para si mesma, antes de dormir, que seria mais confiante e segura no dia seguinte. Para sua surpresa, acordava sentindo uma mudança sutil, como se estivesse mais forte por dentro. Com o passar dos anos, ela usou os princípios do livro para superar obstáculos que pareciam insuperáveis. Aos 22 anos, quando sua mãe ficou gravemente doente, Ana decidiu aplicar as técnicas para ajudar no processo de cura. Todas as noites, visualizava a mãe saudável e sorridente, como se já estivesse completamente recuperada. Ela repetia palavras de afirmação, acreditando que a energia positiva que emanava alcançaria sua mãe. A recuperação foi lenta, mas extraordinária. Os médicos chamaram de milagre. Ana sabia que o poder do subconsciente estava em ação. Ao longo do tempo, Ana percebeu que não precisava limitar o uso desse poder às emergências. Decidiu aplicar os princípios também para crescer financeiramente e encontrar o amor. Aos poucos, seus esforços deram frutos. Ela conseguiu o emprego dos sonhos, mesmo sem ter todos os pré-requisitos, e conheceu alguém que compartilhava de seus valores e sonhos. Ana sentia-se realizada, como se tivesse descoberto o segredo para navegar pela vida com propósito e confiança. Agora, com 30 anos, ela reflete sobre a jornada que começou há quase metade de sua vida. O livro não foi apenas um guia, foi um mapa que a levou a explorar o universo infinito dentro de si mesma. Ela sabe que muitos livros, como O Segredo, também falam das mesmas leis universais, mas a simplicidade e a clareza de O Poder do Subconsciente fizeram dele o seu favorito. Ana gosta de compartilhar sua história para inspirar outras pessoas. Ela acredita firmemente que o que experimentou não é exclusivo, mas acessível a todos que se dedicarem a aplicar os ensinamentos com fé e persistência. Para Ana, o subconsciente é mais do que uma ferramenta, é um presente milagroso, um lembrete constante de que somos capazes de realizar o impossível quando acreditamos em nosso próprio poder. Hoje, ela vive com gratidão, sabendo que cada conquista foi co-criada entre sua mente consciente, seu subconsciente e as leis invisíveis do universo. As histórias que exploramos nos mostram que o poder do subconsciente, como ensinado por Joseph Murphy, não é apenas um conceito filosófico, mas uma ferramenta prática e acessível a todos. Ele nos ensina que, ao alimentar nossa mente com pensamentos positivos e crenças construtivas, podemos transformar nossa realidade e superar os maiores desafios. Seja na conquista de um sonho, na cura de um problema ou na busca por felicidade e equilíbrio, o subconsciente é um aliado invisível que trabalha incansavelmente em nosso favor.
Assim como Ana descobriu sua força interior e construiu uma vida de realizações, cada um de nós tem o potencial de acessar esse poder para criar a vida que desejamos. A jornada começa com a fé, cresce com a prática e floresce na certeza de que nossa mente é o verdadeiro agente de transformação. A história de Carlos é um exemplo poderoso de como os desafios mais intensos podem se tornar catalisadores para a transformação. Em meio a pressões acadêmicas e dúvidas pessoais, ele encontrou, por acaso, uma ferramenta que mudaria completamente sua perspectiva. Um livro que prometia desbloquear o potencial infinito do subconsciente. O que se seguiu não foi apenas uma jornada rumo à conclusão de sua dissertação, mas uma descoberta de força interior e possibilidades que transformaram sua vida para sempre. Carlos estava no momento mais desafiador de sua vida. Ele era um estudante de doutorado, determinado a concluir sua dissertação em um campo acadêmico competitivo. Contudo, enfrentava uma batalha diária não apenas com as complexidades do tema escolhido, mas também com a pressão de professores que, em vez de orientá-lo, pareciam dificultar ainda mais seu caminho. A arrogância e a falta de empatia desses mentores faziam Carlos questionar se ele estava mesmo preparado para aquele desafio. Em um dia particularmente difícil, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, Carlos encontrou uma pequena livraria de esquina. Era o tipo de lugar que ele normalmente ignoraria, mas algo naquele momento o fez entrar. Em uma prateleira discreta, um título chamou sua atenção: O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Ele folheou algumas páginas e ficou intrigado. Não era um livro sobre teoria acadêmica, mas algo que prometia transformar sua mentalidade, possivelmente, sua vida. Sem pensar muito, comprou o livro e levou-o para casa. Nos dias seguintes, Carlos começou a ler o livro com curiosidade, mas também com uma dose de ceticismo. As ideias pareciam simples demais: visualizar os objetivos como já realizados, repetir afirmações positivas e confiar no poder do subconsciente para moldar a realidade. No entanto, ele decidiu experimentar. Todas as noites, antes de dormir, Carlos fechava os olhos e imaginava a cena de sua defesa de doutorado. Via-se apresentando sua pesquisa com confiança, recebendo elogios dos professores e celebrando a aprovação com amigos e familiares. Ele também repetia frases como: "Eu sou inteligente, capaz e estou destinado a concluir meu doutorado com excelência." Com o tempo, algo mudou. Carlos percebeu que sua abordagem ao trabalho havia se transformado. Em vez de se sentir oprimido pelos desafios, ele começou a enfrentá-los com uma nova determinação. As críticas dos professores já não o abalavam tanto, ele as via como oportunidades de crescimento. Seu progresso na dissertação acelerou, e a confiança em si mesmo cresceu a cada dia. 6 meses depois, Carlos estava na sala de defesa, exatamente como havia visualizado. Ele apresentou seu trabalho com clareza e convicção. Quando o comitê anunciou sua aprovação, ele sentiu uma onda de gratidão e alívio. Aquilo que parecia impossível havia se tornado realidade, e ele sabia que o livro de Joseph Murphy desempenhara um papel crucial em sua jornada. Hoje, anos depois, Carlos é professor titular e pesquisador em uma das universidades mais prestigiadas do país. Ele continua a usar os ensinamentos de O Poder do Subconsciente não apenas para crescer academicamente, mas também para cuidar de sua saúde emocional e física. Sempre que enfrenta novos desafios, recorre às lições do livro, acreditando que seu subconsciente é uma ferramenta poderosa para superar qualquer obstáculo. Carlos compartilha sua história com seus alunos e colegas, não para impressioná-los, mas para inspirá-los. Ele sabe que muitos enfrentam lutas semelhantes às que ele enfrentou e acredita que o poder do subconsciente pode ser a chave para transformar suas vidas, assim como transformou a dele. Para Carlos, a jornada não foi apenas sobre conquistar um título, mas sobre descobrir o imenso potencial que existe dentro de cada um de nós. A trajetória de Carlos é um testemunho vivo dos princípios ensinados por Joseph Murphy. Ao alinhar sua mente consciente com pensamentos positivos e confiar no poder criador do subconsciente, ele foi capaz de transformar obstáculos em oportunidades e dúvidas em conquistas. Segundo Joseph Murphy, o subconsciente é como um solo fértil. Tudo o que plantamos nele, seja através de crenças, visualizações ou afirmações, inevitavelmente floresce em nossa realidade. Carlos nos lembra que a chave para superar os desafios está dentro de cada um de nós.
Ao cultivarmos a fé, a determinação e o hábito de pensar positivamente, podemos moldar nossas vidas de acordo com nossos maiores sonhos, tornando o impossível possível. A jornada de Carlos é uma prova de que o verdadeiro poder não está nas circunstâncias externas, mas na força inabalável que carregamos em nossas mentes. A mente humana possui um poder extraordinário, muitas vezes subestimado. Joseph Murphy, em sua obra clássica O Poder do Subconsciente, nos lembra que a transformação verdadeira começa dentro de nós, através da fé, da visualização e do controle consciente de nossos pensamentos. A história de Camila ilustra perfeitamente como esses princípios podem ser aplicados para superar os momentos mais difíceis e abrir caminhos para oportunidades inesperadas. Camila estava no fundo do poço. Após 2 anos sem emprego, sentia que sua vida estava paralisada. A cada currículo enviado, a cada entrevista sem resposta, sua confiança diminuía, e a sombra da depressão tornava o horizonte cada vez mais nebuloso. Ela passava os dias em casa, entre tentativas frustradas de ser produtiva e longas horas refletindo sobre onde havia errado. Mas, em uma noite de insônia, navegando pela internet em busca de alguma inspiração, encontrou uma recomendação para o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Sem pensar muito, comprou o livro e começou a lê-lo no dia seguinte. As primeiras páginas trouxeram um misto de curiosidade e ceticismo. Como repetir frases positivas ou imaginar cenários ideais poderia transformar uma situação tão complicada como a dela. Ainda assim, decidiu tentar. Afinal, não tinha nada a perder. Camila seguiu as instruções com dedicação. Todos os dias, dedicava alguns minutos a visualizar sua vida ideal. Imaginava-se sentada em um escritório bonito, trabalhando com algo que amava, sentindo-se valorizada e bem remunerada. Repetia afirmações como: eu sou uma profissional talentosa e mereço oportunidades incríveis. Mesmo em momentos de dúvida, ela persistia, confiando que, de alguma forma, aquilo poderia funcionar. Semanas depois, algo começou a mudar. Primeiro, notou uma melhora em sua disposição. A depressão, que antes parecia insuportável, começou a perder força. Ela sentia-se mais esperançosa, como se uma pequena chama tivesse sido acesa dentro dela. Isso a motivou a ser mais proativa, refez seu currículo, atualizou seu perfil em plataformas de emprego e começou a se candidatar a vagas com um entusiasmo renovado. 2 meses depois, o inesperado aconteceu. Camila recebeu uma ligação para uma entrevista em uma empresa que sempre admirou. A entrevista correu tão bem que, no final, o recrutador já demonstrava interesse em contratá-la. No mesmo dia, outra ligação chegou, uma oferta de emprego em uma empresa diferente, com um salário ainda melhor do que o da primeira. Camila não conseguia acreditar. Após 2 anos de rejeições, não apenas tinha uma oportunidade, mas 2, e ambas eram para empregos que ela considerava ideais. Ela aceitou uma das ofertas e começou sua nova jornada com uma gratidão imensa. Mesmo após conquistar o que parecia impossível, Camila continuou a usar as ferramentas do livro para manter sua mente focada em crescimento e gratidão. Hoje, ela gosta de compartilhar sua história para inspirar outras pessoas. Camila sabe que muitos passam por períodos sombrios, mas acredita que todos têm o poder de transformar suas vidas. Para ela, o poder do subconsciente não foi apenas um livro, foi uma lanterna que iluminou o caminho em meio à escuridão. E com um sorriso no rosto, Camila lembra a quem está lutando: nunca desista. As ferramentas estão dentro de você. Use-as, acredite, e confie no processo. Elas funcionam. A trajetória de Camila é uma prova de que o subconsciente, quando direcionado de forma positiva, pode ser uma fonte inesgotável de força e realização. Como ensina Joseph Murphy, a mente é como um terreno fértil, onde os pensamentos e crenças que cultivamos moldam a realidade que experimentamos. Ao adotar práticas de visualização e afirmações com fé e consistência, Camila transformou adversidades em conquistas, mostrando que o verdadeiro poder está dentro de cada um de nós, esperando para ser acessado. A jornada para transformar sonhos em realidade começa dentro de cada um de nós. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, ensina que a mente humana é capaz de moldar o mundo ao nosso redor quando alimentada com pensamentos positivos e fé inabalável. A história de Rafael é uma prova viva de que, ao alinhar intenção, visualização e ação,
podemos desbloquear um potencial ilimitado e criar a vida que desejamos. Rafael sempre foi um homem de grandes sonhos, mas durante boa parte de sua vida, esses sonhos pareciam distantes, quase inalcançáveis. Trabalhando em um emprego que não o satisfazia, sentia que algo estava faltando. Ele queria mais do que simplesmente pagar as contas. Desejava viver uma vida que refletisse seus valores, ambições e paixões. Foi em meio a essa insatisfação que ele encontrou, quase por acaso, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, junto com outros ensinamentos sobre o domínio da mente. No início, Rafael leu o livro com uma curiosidade quase cética. A ideia de que o pensamento poderia moldar a realidade parecia boa demais para ser verdade. Mas, conforme mergulhava nas páginas, começou a perceber que havia uma lógica simples e poderosa nas palavras do autor. Ele decidiu aplicar os ensinamentos sem esperar resultados imediatos, mas com uma mente aberta. Rafael começou com algo básico. Todas as noites, antes de dormir, visualizava-se trabalhando para a empresa dos seus sonhos. Via-se sentado em uma mesa moderna, rodeado de colegas inspiradores, fazendo o tipo de trabalho que o fazia sentir-se realizado. Ele não apenas imaginava a cena, mas também tentava sentir a alegria e o orgulho como se já estivesse vivendo aquilo. Além disso, repetia afirmações como: "Eu sou digno de oportunidades incríveis e sucesso abundante." Meses se passaram, e um dia, para sua surpresa, Rafael recebeu uma ligação inesperada, uma oportunidade na empresa que sempre admirou. Durante a entrevista, ele se sentiu confiante e preparado, como se estivesse destinado a estar ali. Foi contratado, e esse foi apenas o começo. Com o tempo, Rafael expandiu sua prática de visualização e afirmações para outras áreas de sua vida. Ele sempre sonhou em encontrar uma parceira que compartilhasse seus valores e visões de mundo. Assim, começou a imaginar encontros, conversas e momentos felizes com alguém que parecia existir apenas em sua mente. Alguns meses depois, conheceu uma mulher que era exatamente como ele havia descrito em suas visualizações. A conexão foi instantânea, e o relacionamento floresceu de maneira natural. Rafael também tinha outro sonho guardado no fundo do coração: ser dono de um negócio próprio. Ele visualizava seu escritório, seus clientes satisfeitos e a liberdade de criar algo significativo. Mesmo com desafios iniciais, manteve sua prática diária de confiar em sua mente subconsciente e no universo. Em menos de um ano, conseguiu lançar sua empresa. Desde então, o negócio prospera, trazendo não apenas estabilidade financeira, mas também a realização de contribuir com algo maior. Hoje, 4 anos depois de ter lido aquele livro pela primeira vez, Rafael olha para sua vida com gratidão. Ele conseguiu manifestar tudo o que desejava: o emprego dos sonhos, a parceira ideal, seu próprio negócio e a estabilidade financeira que sempre almejou. Mas, mais importante do que isso, Rafael descobriu algo profundo sobre si mesmo: o poder de sua mente para criar a vida que sempre quis. Para ele, as bênçãos que recebeu são um lembrete de que o universo é generoso para aqueles que acreditam e agem com fé. Rafael continua praticando os ensinamentos diariamente, não apenas para conquistar novos objetivos, mas para manter a paz e a prosperidade em sua vida. Ele sabe que a jornada de dominar a mente é contínua e está pronto para aceitar ainda mais bênçãos que o universo tem a oferecer. E com um sorriso sereno, ele repete para si mesmo: obrigado. Obrigado, universo. A trajetória de Rafael reflete o coração dos ensinamentos de Joseph Murphy. A crença genuína combinada com a prática constante pode mover montanhas. Quando utilizamos nosso subconsciente de maneira consciente, abrimos caminho para conquistas que antes pareciam inalcançáveis. Assim como Rafael, todos nós temos o poder de transformar nossas vidas, manifestar nossos sonhos e viver com gratidão, sempre prontos para receber as bênçãos que o universo está disposto a oferecer. Todos nós passamos por momentos de incerteza, períodos em que a vida parece estagnada, como um deserto sem fim. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, nos lembra que esses momentos podem ser transformados em oportunidades de crescimento quando acessamos a força interior que reside em nossas mentes. A história de João é uma ilustração inspiradora de como a aplicação prática desses ensinamentos pode iluminar até os caminhos mais sombrios e levar a uma vida de realização. Em 1997, João estava em um momento de transição.
Aos 25 anos, enfrentava a sensação de estar preso em um ciclo monótono, sem rumo claro, como se estivesse atravessando um deserto metafórico. Ele buscava algo que pudesse dar sentido à sua jornada e ajudá-lo a superar as turbulências que pareciam cercá-lo. Foi durante uma visita despretensiosa à biblioteca local que ele encontrou um livro que mudaria sua vida, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. O título chamou sua atenção, mas foi o conteúdo que o conquistou. Cada página parecia um manual para acessar forças que ele nem sabia que possuía. Joseph Murphy explicava que o subconsciente era como um solo fértil, onde pensamentos e crenças se transformavam em realidade. João, que até então nunca havia considerado o impacto de seus pensamentos, decidiu aplicar os ensinamentos com a mente aberta e o coração cheio de esperança. Enquanto lia o livro, João começou a visualizar seus objetivos com clareza. Ele imaginava uma vida de sucesso, equilíbrio e realização. Em vez de se concentrar nas dificuldades que enfrentava, passou a afirmar diariamente: eu sou capaz, digno e atraio sucesso em todas as áreas da minha vida. Durante essa prática, ele não apenas imaginava os resultados, mas também sentia a emoção de já ter conquistado tudo o que desejava. Os meses seguintes trouxeram mudanças surpreendentes. Ele conseguiu um emprego que parecia distante de sua realidade anterior, encontrou oportunidades de aprendizado que expandiram suas habilidades e começou a construir uma vida que refletia os sonhos que antes pareciam impossíveis. Aos poucos, as turbulências se dissiparam, e o deserto pelo qual atravessava deu lugar a um caminho iluminado. Agora, aos 50 anos, João reflete sobre sua jornada. Ele se lembra daquele jovem de 25 anos, com o livro emprestado nas mãos e o coração cheio de dúvidas, e sente gratidão pela decisão de confiar nos ensinamentos de Joseph Murphy. A vida foi generosa, mas não sem desafios. João enfrentou momentos de dificuldade, como qualquer outra pessoa, mas cada obstáculo foi enfrentado com a convicção de que seu subconsciente era seu aliado mais poderoso. Hoje, João ouve os ensinamentos do livro, agora em formato de áudio, com a mesma curiosidade e respeito que sentiu ao lê-lo pela primeira vez. Ele sabe que o sucesso que alcançou até aqui é apenas o começo e sente que algo ainda maior está por vir. A sabedoria de Joseph Murphy continua a guiá-lo, oferecendo novas perspectivas e reafirmando a certeza de que o potencial humano é infinito. Enquanto ouve as palavras que o inspiraram décadas atrás, João faz uma oração silenciosa. Que Deus abençoe este homem que revelou tanto sobre a vida e sua família por gerações. Para ele, o livro não é apenas um guia, mas um companheiro de jornada, um lembrete constante de que, independentemente das tempestades, o poder de transformar sua realidade está sempre ao alcance de sua mente. E com um sorriso no rosto, ele segue em frente, pronto para colher as próximas bênçãos que o universo tem reservado para ele. A jornada de João nos ensina que o poder do subconsciente, como descrito por Joseph Murphy, não é apenas uma ferramenta, mas uma fonte constante de força e orientação. Ao alinhar pensamentos, sentimentos e ações com nossos objetivos mais profundos, abrimos espaço para milagres e conquistas. Assim como João encontrou propósito e realização, todos nós podemos transformar nossas vidas ao confiar no potencial infinito de nossas mentes e na generosidade do universo que nos cerca. A jornada de João nos ensina que o poder do subconsciente, como descrito por Joseph Murphy, não é apenas uma ferramenta, mas uma fonte constante de força e orientação. Ao alinhar pensamentos, sentimentos e ações com nossos objetivos mais profundos, abrimos espaço para milagres e conquistas. Assim como João encontrou propósito e realização, todos nós podemos transformar nossas vidas ao confiar no potencial infinito de nossas mentes e na generosidade do universo que nos cerca. Nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, é na força interior que encontramos a luz necessária para seguir em frente. Os ensinamentos de Joseph Murphy e o poder do subconsciente revelam que, ao cultivar pensamentos positivos e confiar no poder de nossa mente, podemos transformar as circunstâncias mais adversas. A história de Clara é um exemplo inspirador de como o subconsciente pode nos guiar de volta à esperança e à renovação. Clara estava em um dos momentos mais sombrios de sua vida. Aos 28 anos, havia perdido quase tudo. Seu casamento havia terminado, ela estava desempregada e grávida de 6 meses, enquanto cuidava sozinha de seu filho de 5 anos.
Como se isso não bastasse, enfrentava 3 processos judiciais e era constantemente perseguida pela polícia, presa e libertada sob fiança repetidas vezes. A origem de todo esse caos? Um parente próximo, cuja crueldade havia transformado sua vida em um verdadeiro pesadelo. Com a esperança quase esgotada, Clara encontrou algo que mudaria sua trajetória. Durante uma de suas raras caminhadas, entrou em uma pequena livraria à procura de alguma distração ou conforto. Foi lá que viu o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Algo sobre o título chamou sua atenção. Desesperada por um fio de esperança, comprou o livro, sem saber que aquelas páginas conteriam as respostas que tanto procurava. Naquela noite, após colocar seu filho para dormir, Clara começou a ler. As palavras de Joseph Murphy ressoaram profundamente nela. O autor falava sobre o poder do subconsciente para transformar vidas, independentemente das circunstâncias. Ele explicava que pensamentos e crenças moldam nossa realidade, e que confiar na sabedoria interior pode trazer soluções inesperadas. A ideia parecia quase impossível para alguém em sua situação, mas Clara sentiu uma faísca de esperança. Determinada a mudar sua vida, começou a aplicar os ensinamentos com toda a fé que conseguia reunir. Todas as noites, antes de dormir, Clara visualizava uma vida de paz e estabilidade. Via-se com seus 2 filhos, vivendo em uma casa segura, livre de problemas legais e cheia de alegria. Ela repetia afirmações como: "Minha vida está se transformando para melhor. Eu sou forte, resiliente e mereço felicidade." Embora as mudanças não tenham ocorrido de imediato, Clara começou a notar pequenas melhorias. Um dia, um dos processos judiciais foi encerrado devido à falta de provas. Em outra ocasião, recebeu a ajuda inesperada de um advogado que decidiu representá-la gratuitamente ao ouvir sua história. A cada pequena vitória, sua confiança crescia. Ela continuava a visualizar e a repetir suas afirmações, acreditando que o universo estava conspirando a seu favor. Meses depois, sua vida havia mudado drasticamente. Os processos judiciais restantes foram resolvidos, a perseguição policial cessou e Clara conseguiu um emprego que lhe permitiu cuidar de seus filhos com dignidade. O relacionamento tóxico com o parente que causará tanto sofrimento foi cortado de forma definitiva. Mais importante ainda, ela redescobriu sua força interior e reconstruiu sua confiança. Hoje, Clara olha para trás com gratidão. Ela acredita que o livro de Joseph Murphy foi um presente divino que a guiou para fora da escuridão. Para ela, não foi apenas um conjunto de palavras, mas uma ferramenta prática que lhe deu a sabedoria para recuperar sua vida. Clara frequentemente compartilha sua história com outras pessoas que enfrentam desafios, na esperança de inspirá-las a acreditar em si mesmas e no poder do subconsciente. Com o coração cheio de gratidão, Clara agradece a Deus e ao universo por colocarem o livro em seu caminho. E enquanto observa seus 2 filhos brincando felizes, ela sorri, sabendo que, mesmo nos momentos mais difíceis, o poder para transformar sua realidade sempre esteve dentro dela. A jornada de Clara demonstra que, mesmo diante dos maiores desafios, o subconsciente é uma fonte poderosa de transformação. Como ensina Joseph Murphy, quando direcionamos nossa mente com fé, persistência e visualizações positivas, abrimos portas para soluções inesperadas e milagres. Clara não apenas superou suas dificuldades, mas redescobriu sua força interior, mostrando que o verdadeiro poder de mudança está dentro de cada um de nós, esperando para ser despertado. Em momentos de dificuldade, é fácil sentir-se preso em um ciclo de impossibilidades, mas Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, nos ensina que a verdadeira transformação começa na mente. Quando alimentamos nossa consciência com crenças positivas e visualizamos nosso futuro ideal, abrimos caminhos antes considerados inacessíveis. A história de Patrícia é um exemplo de como a prática desses ensinamentos pode transformar até as circunstâncias mais desafiadoras em uma vida plena e realizada. Patrícia lembra com clareza dos dias em que sentiu que sua vida havia chegado ao fundo do poço. Desempregada, sem perspectiva, morava de favor na casa de um parente com seus 2 filhos pequenos. Cada dia era uma luta, e a sensação de fracasso a acompanhava como uma sombra constante. Mas, em um momento de desespero, algo inesperado aconteceu. Ela ouviu falar de um livro chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. As recomendações eram promissoras, falando sobre transformação e superação.
Decidiu que não tinha nada a perder e mergulhou em suas páginas. No início, as ideias pareciam boas demais para ser verdade. O autor explicava que a mente subconsciente é uma força poderosa, capaz de transformar realidades quando alimentada com pensamentos e crenças positivas. Patrícia, no entanto, decidiu tentar. Começou aplicando os ensinamentos aos poucos, dedicando alguns minutos por dia a visualizar o que desejava. Em vez de focar nos problemas, imaginava uma vida diferente, sua casa própria, seus filhos felizes e uma estabilidade financeira que permitisse a todos viverem em paz. Todas as noites, antes de dormir, ela visualizava sua nova vida em detalhes. Via-se acordando em sua casa, brincando com os filhos no quintal e trabalhando em algo que a fazia sentir-se realizada. Também repetia afirmações como: "Eu sou forte, abençoada e capaz de criar a vida que mereço." Mesmo com dificuldades, ela persistia, acreditando que a mudança viria. Com o passar dos meses, pequenas transformações começaram a acontecer. Primeiro, surgiu uma oportunidade de emprego temporário, que lhe trouxe um alívio financeiro inicial. Patrícia agarrou a chance e continuou a aplicar os ensinamentos, repetindo para si mesma que aquilo era apenas o começo. Aos poucos, com determinação e fé, conseguiu economizar o suficiente para alugar um pequeno espaço e abrir seu próprio negócio, algo que sempre sonhara. Seu trabalho prosperou, e sua vida começou a se transformar rapidamente. Em pouco tempo, conseguiu comprar uma casa para sua família. Durante essa jornada, conheceu um homem gentil e amoroso, que se tornou seu marido e companheiro de vida. Juntos, construíram um lar cheio de amor e estabilidade para seus filhos. Além disso, Patrícia e sua família começaram a realizar sonhos que antes pareciam impossíveis, como viajar para lugares que ela apenas via em revistas. Hoje, Patrícia olha para trás com gratidão e um profundo senso de realização. Ela sabe que sua jornada não foi fácil, mas também acredita que a fé e a prática consistente dos ensinamentos de O Poder do Subconsciente foram fundamentais para sua transformação. Para ela, o livro não é apenas uma leitura inspiradora, mas um guia que abriu portas para um futuro cheio de possibilidades. Sempre que alguém compartilha uma dificuldade, Patrícia incentiva: acredite em você, confie no processo e visualize o que deseja com todo o seu coração. A fé faz milagres, mas ela precisa de um aliado, você. E com um sorriso sereno, ela segue vivendo a vida que um dia apenas ousou imaginar. A jornada de Patrícia reforça a mensagem central de Joseph Murphy: o subconsciente é um aliado poderoso, capaz de transformar sonhos em realidade quando guiado pela fé e pela persistência. Ao mudar sua mentalidade, ela não apenas superou desafios, mas construiu uma vida que antes parecia impossível. Sua história nos inspira a acreditar que, com determinação e prática, cada um de nós pode acessar o potencial ilimitado da mente e criar um futuro repleto de possibilidades. A mente humana possui um poder extraordinário, capaz de moldar a realidade e transformar sonhos em conquistas. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, e Neville Goddard, com suas reflexões sobre as leis universais da mente, nos mostram que a fé verdadeira e a prática constante podem desbloquear oportunidades inesperadas. A história de Marcos é um exemplo inspirador de como a simplicidade desses ensinamentos pode trazer mudanças significativas e tornar o impossível realidade. Marcos nunca imaginou que um simples livro poderia transformar sua visão de mundo. Ele vivia uma vida comum, cheia de altos e baixos, como a maioria das pessoas. Mas algo dentro dele sempre dizia que havia mais, que a vida não precisava ser tão complicada ou cheia de limitações. Foi em uma conversa casual com um amigo que ele ouviu falar de O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy e de outros mestres, como Neville Goddard, que exploravam as leis universais da mente. Curioso e cético ao mesmo tempo, Marcos decidiu dar uma chance. Comprou o livro e, ao começar a ler, sentiu como se cada página fosse um lembrete de algo que já sabia, mas nunca havia entendido completamente. As ideias de que a mente subconsciente é uma ferramenta poderosa e que a fé verdadeira pode moldar a realidade pareciam quase mágicas, mas também incrivelmente simples. A mensagem principal era clara: se você acreditar verdadeiramente e eliminar a dúvida e a ansiedade, tudo o que deseja pode se manifestar. Marcos resolveu aplicar os ensinamentos de maneira prática. Seu primeiro objetivo era vender um apartamento que estava no mercado há meses sem nenhum interesse real de compradores.
Ele começou a visualizar o imóvel sendo vendido. Fechava os olhos e imaginava o contrato assinado, a sensação de alívio e gratidão inundando seu coração. Repetia afirmações diariamente: o comprador certo já está a caminho. A venda está concluída. E ao mesmo tempo, esforçava-se para manter a calma e a confiança, eliminando a ansiedade que muitas vezes o consumia. Para sua surpresa, em poucas semanas, um comprador entrou em contato. A negociação foi rápida e tranquila, exatamente como ele havia visualizado. Essa experiência reforçou sua fé nos ensinamentos de Joseph Murphy e Neville Goddard. Sentindo-se mais confiante, Marcus decidiu tentar algo maior. Queria ganhar um carro e fazer uma viagem internacional, algo que parecia distante de sua realidade naquele momento. Ele aplicou o mesmo método. Visualizava-se dirigindo o carro, sentindo o volante em suas mãos, ouvindo o som do motor. Também imaginava-se passeando por cidades estrangeiras, provando comidas exóticas e explorando lugares que só tinha visto em fotos. Mais uma vez, repetia afirmações como: tudo o que desejo já é meu. O universo conspira a meu favor. E acima de tudo, praticava o que aprendeu: manter a fé inabalável e afastar qualquer dúvida. Meses depois, as coisas começaram a se alinhar de maneira quase inacreditável. Ele ganhou um carro em uma promoção de uma loja local, algo que ele jamais esperava. Logo em seguida, foi sorteado para uma viagem internacional, tudo pago, para um destino que ele sempre quis visitar. Marcus ficou maravilhado, mas, ao mesmo tempo, percebeu que aquilo não era coincidência. Era o resultado direto de sua fé e da aplicação das ferramentas ensinadas pelos mestres que ele agora tanto admirava. Hoje, Marcus vive com uma mentalidade transformada. Ele entende que o segredo está na simplicidade do processo: acreditar sem hesitar, visualizar com clareza e sentir-se como se o desejo já fosse realidade. Para ele, a dúvida e a ansiedade são os maiores inimigos, mas a fé consistente é a chave para destrancar qualquer porta. Marcus compartilha sua história com entusiasmo, incentivando todos a explorarem o poder que tem dentro de si. Ele diz: as coisas são muito mais simples do que imaginamos. Acredite, confie e deixe o universo trabalhar. Esse é o verdadeiro segredo. E com um sorriso cheio de gratidão, continua a criar uma vida que antes parecia ser apenas um sonho distante. A trajetória de Marcus reforça a mensagem central dos grandes mestres: a dúvida e a ansiedade são barreiras, mas a fé consistente e a visualização clara são as chaves para transformar a vida. Ao confiar no poder do subconsciente e alinhar sua mente com seus desejos, Marcus alcançou o que antes parecia inatingível. Sua história nos lembra que o universo está sempre pronto para responder quando aprendemos a acreditar, confiar e deixar o poder de nossas mentes guiar o caminho. Raquel nunca se esquece de como sua vida parecia estar desmoronando antes de descobrir o poder do subconsciente. Naquela época, as dívidas acumulavam-se como uma sombra constante, e o desemprego fazia cada dia parecer uma batalha impossível. Ela se sentia impotente, sem saber como sair daquele ciclo de escassez e preocupação. Mas, em meio ao desespero, uma amiga mencionou o livro de Joseph Murphy, dizendo que ele era capaz de transformar vidas. Desesperada por uma mudança, Raquel comprou o livro e começou a lê-lo com atenção. As palavras de Joseph Murphy foram como uma luz em meio à escuridão. Ele explicava que o subconsciente é como um imenso reservatório de poder, pronto para moldar a realidade de acordo com as crenças e pensamentos que alimentamos. Para Raquel, aquilo parecia impossível no início, mas algo dentro dela a fez acreditar que valia a pena tentar. Decidida a mudar, começou a aplicar os ensinamentos do livro. Todas as noites, antes de dormir, visualizava a vida que desejava. Via-se morando em um lindo apartamento de frente para o mar, dirigindo a BMW que sempre sonhara e viajando com sua família para destinos incríveis. Mais do que isso, imaginava-se livre de preocupações financeiras, ajudando seus familiares e vivendo com harmonia e felicidade. Repetia frases como: eu sou próspera, abundante e tudo o que desejo está se manifestando agora. No começo, a mudança parecia lenta. Mas algo começou a acontecer dentro dela. Raquel notou que sua mentalidade estava mudando. Em vez de se concentrar no que faltava, passou a focar no que queria, com gratidão por tudo que já tinha, mesmo que fosse pouco. Sua energia mudou, e ela percebeu que começou a atrair oportunidades.
A primeira grande transformação veio quando recebeu uma oferta de emprego que parecia ter caído do céu. Com esforço e dedicação, conseguiu estabilizar sua situação financeira. Mas Raquel sabia que aquilo era apenas o começo. Usou o dinheiro que economizou para investir em um pequeno negócio que sempre sonhara, e o negócio cresceu rapidamente, superando todas as suas expectativas. Hoje, anos depois, Raquel vive a vida que um dia parecia impossível. Ela é dona de um apartamento luxuoso de frente para o mar, dirige a BMW que sempre quis e faz viagens frequentes com sua família, explorando lugares que antes só via em fotos. Mais do que isso, ela ajuda toda a sua família, oferecendo suporte financeiro e emocional, e vive em plena harmonia, com uma felicidade que transborda. Raquel é grata todos os dias por ter encontrado o livro que mudou sua vida. Ela acredita firmemente que a transformação começou dentro dela, com a mudança de sua mentalidade e o poder de sua fé no subconsciente. Hoje, quando as pessoas perguntam como ela conseguiu tudo isso, sua resposta é simples: acredite, visualize e confie. O universo está pronto para entregar tudo o que você deseja, mas é você quem precisa abrir a porta. Com o coração cheio de gratidão, Raquel vive como um exemplo vivo do poder do subconsciente e do impacto que ele pode ter quando usado com fé, intenção e determinação. Em meio às dificuldades, muitas vezes esquecemos que a solução para transformar nossas vidas pode estar dentro de nós. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, ensina que nossos pensamentos e crenças moldam a realidade, e que a fé e a visualização são ferramentas poderosas para atrair abundância e felicidade. A história de Raquel é um testemunho inspirador de como a prática desses ensinamentos pode abrir portas para um futuro próspero e cheio de realizações. A vida muitas vezes nos desafia com momentos de solidão e incerteza, mas, como ensina Joseph Murphy em O Poder do Subconsciente, esses momentos podem se tornar trampolins para uma transformação profunda. A mente humana possui um poder extraordinário de criar realidades quando guiada por fé, visualização e crenças positivas. A história de Mariana é um exemplo inspirador de como esses princípios podem mudar vidas de maneira significativa, demonstrando que os desejos do coração podem se tornar realidade quando conectados ao poder do subconsciente. Mariana vivia dias solitários. Há mais de um ano, sentia-se desamparada, como se a vida tivesse perdido o brilho. Criando seu filho mais velho sozinha, ela se dedicava a ele com todo amor, mas no fundo do coração desejava algo mais. Um parceiro que compartilhasse da mesma visão de família e felicidade, alguém que a completasse. Porém, essa possibilidade parecia distante, quase irreal. Tudo começou a mudar quando Mariana encontrou um livro chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. A princípio, folheou as páginas sem muita expectativa, mas logo foi cativada pela ideia central: a realidade externa é um reflexo direto dos nossos pensamentos e crenças internas. Joseph Murphy afirmava que a fé e a visualização são as chaves para transformar qualquer situação. Para Mariana, essas palavras trouxeram uma nova esperança. Determinada a testar os ensinamentos, Mariana começou a visualizar a vida que desejava. Em sua mente, imaginava cenas claras e emocionantes, via-se ao lado de um homem amoroso, honesto e fiel, construindo uma família feliz. Repetia afirmações todas as noites antes de dormir: eu sou amada, respeitada e mereço uma vida plena de felicidade e harmonia. Ela também orava pelo futuro do filho, acreditando que ele tinha potencial para alcançar grandes feitos. Poucos meses depois, como se o universo tivesse respondido à sua fé, Mariana conheceu Rodrigo. Ele era exatamente como ela havia imaginado, um homem gentil, leal e carinhoso, que rapidamente se tornou não apenas seu companheiro, mas também um verdadeiro pai para seu filho. Juntos, construíram um lar cheio de amor e harmonia, e Mariana sentiu que sua vida finalmente começava a se alinhar com os sonhos que guardava em seu coração. Mas as bênçãos não pararam por aí. Seu filho mais velho, um apaixonado por futebol desde pequeno, foi descoberto por um olheiro europeu durante um campeonato regional. Aos 17 anos, ele assinou um contrato com um grande time da Europa. Logo, seu talento e dedicação chamaram a atenção de todos, e ele passou a ser comparado ao Neymar pela técnica e habilidade em campo. Mariana, que sempre acreditara no potencial do filho, sabia que aquilo era fruto da fé e da visualização constante. Hoje, ele é considerado uma das maiores promessas do futebol,
com grandes chances de ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada. Enquanto acompanha de longe as conquistas do filho, Mariana reflete sobre como sua vida mudou de maneira tão profunda. Tudo começou com o livro e a decisão de acreditar, de substituir a dúvida pela fé e de visualizar um futuro melhor. Mariana gosta de compartilhar sua história, não para impressionar, mas para inspirar. Ela acredita firmemente que a realidade começa na fé. Para ela, o poder do subconsciente não é apenas um guia, mas um testemunho de que o impossível se torna possível quando você acredita de coração. Hoje, com sua família unida e feliz, Mariana repete para si mesma e para quem estiver disposto a ouvir: acredite no poder da fé e do amor. O que você deseja já é seu, só precisa abrir sua mente e coração para recebê-lo. A jornada de Mariana é um testemunho poderoso dos ensinamentos de Joseph Murphy, mostrando que a fé e a visualização são ferramentas transformadoras. Quando utilizamos o subconsciente para alinhar nossos pensamentos com nossos desejos, abrimos portas para conquistas extraordinárias. Mariana não apenas encontrou o amor e a harmonia familiar que tanto buscava, mas também viu seu filho alcançar um sucesso inimaginável, tudo guiado por sua crença e determinação. Sua história nos lembra que, ao acreditar no poder que carregamos dentro de nós, podemos criar uma realidade que reflete nossos sonhos mais profundos. Nos momentos mais desafiadores, quando tudo parece incerto, é na força do subconsciente que podemos encontrar esperança e renovação. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, revela como a mente, quando alimentada com fé e pensamentos positivos, pode trazer cura e transformação. A história de Helena é um exemplo inspirador de como esses ensinamentos podem mudar até mesmo as circunstâncias mais difíceis, oferecendo um caminho de luz e superação. Em 1984, Helena vivia um momento de angústia. Após uma série de exames médicos, recebeu a notícia de que precisaria passar por uma cirurgia delicada. Apesar da recomendação médica, o medo e a ansiedade tomavam conta de seus pensamentos. A ideia de enfrentar a sala de cirurgia a deixava vulnerável, mas ela seguiu as orientações do médico e iniciou o período de repouso pré-operatório. Um dia, enquanto voltava para casa após os últimos exames, Helena parou em uma banca de jornal na Avenida Paulista. Algo chamou sua atenção: um livro com o título O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. O título parecia promissor, como uma mensagem enviada diretamente para ela naquele momento de dificuldade. Sem hesitar, comprou o livro, pensando que talvez pudesse encontrar ali alguma inspiração ou conforto. Ao começar a leitura, Helena foi capturada pela ideia de que a mente subconsciente tem um papel fundamental na saúde e no bem-estar. O autor explicava que pensamentos positivos e orações podem influenciar o corpo de maneiras que a ciência, muitas vezes, não consegue explicar. Determinada a tentar, ela começou a praticar os exercícios mentais e a recitar as orações sugeridas no livro. Todas as noites, antes de dormir, imaginava seu corpo saudável, forte e em perfeito funcionamento. Repetia afirmações como: meu corpo é um instrumento perfeito da vida divina. Estou curada e em paz. Com o passar dos dias, Helena percebeu algo extraordinário. Não apenas sua ansiedade começou a diminuir, mas também sentiu uma energia renovada em seu corpo. As dores que antes a acompanhavam começaram a desaparecer. Ela continuou com os exercícios diariamente, acreditando que sua fé e determinação estavam desencadeando algo poderoso. Quando chegou o dia de retornar ao médico para os preparativos finais da cirurgia, Helena mal podia acreditar no que aconteceu. Após novos exames, o médico revelou, perplexo, que a cirurgia não era mais necessária. Ele não conseguia explicar como ou porquê, mas sua condição havia desaparecido completamente. Helena estava curada. Para ela, a resposta era clara: os ensinamentos e práticas de O Poder do Subconsciente tinham sido fundamentais. Através da fé e do poder de sua mente, algo milagroso havia ocorrido. Desde então, Helena recomenda o livro a todos que conhece, especialmente aqueles que enfrentam desafios de saúde ou emocionais. Hoje, ao olhar para trás, Helena sente uma gratidão profunda pelo dia em que encontrou aquele livro por acaso. Ela acredita firmemente que a cura não veio apenas do livro em si, mas do poder interior que ele a ensinou a acessar. Para Helena, essa experiência foi uma prova de que a mente e a fé podem transformar até as situações mais difíceis, trazendo luz onde antes havia escuridão.
E ela continua a compartilhar sua história, como um lembrete de que vale a pena acreditar no poder extraordinário que existe dentro de cada um de nós. A jornada de Helena é uma prova poderosa do que Joseph Murphy ensina. A mente subconsciente, quando direcionada com fé e intenção, pode operar milagres. Ao transformar seus pensamentos e acreditar na possibilidade de cura, Helena superou desafios que pareciam insuperáveis. Sua experiência nos lembra que o verdadeiro poder para moldar nossa realidade está dentro de nós, esperando para ser acessado por aqueles que acreditam e confiam. A transformação começa dentro de nós, mesmo quando tudo parece perdido. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, nos ensina que nossas crenças e pensamentos moldam a realidade que vivemos, e que ao direcionar essa força interior, podemos transformar nossas vidas de maneira extraordinária. A história de Alaide é um testemunho inspirador de como a mudança de mentalidade pode não apenas renovar o espírito, mas também trazer milagres para a mente e o corpo. Em 1988, Alaide estava em um momento de profunda introspecção e solidão. Ela própria se descrevia como um bicho, alguém fechado, amargo e distante. Sua vida parecia um ciclo interminável de negatividade e isolamento, e ela não sabia como sair dessa espiral. Foi então que, por acaso, encontrou O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, um livro que prometia revelar a força oculta da mente. Sem grandes expectativas, decidiu dar uma chance. Conforme lia, Alaide foi surpreendida pela simplicidade e profundidade dos ensinamentos. Joseph Murphy explicava que os pensamentos e crenças moldam nossa realidade, e que o subconsciente é uma ferramenta poderosa capaz de transformar vidas quando alimentado com intenções positivas. Curiosa e aberta à mudança, começou a aplicar os exercícios sugeridos no livro. Todas as noites, antes de dormir, repetia afirmações como: "Eu sou uma pessoa agradável, amada e cheia de alegria." Visualizava-se sorrindo, cercada de amigos e sentindo-se em paz com o mundo ao seu redor. Com o tempo, algo extraordinário começou a acontecer. Alaide notou que sua atitude estava mudando. Aos poucos, ela se tornou mais aberta, menos reativa e mais disposta a ouvir e compreender os outros. Aquela pessoa amarga e fechada que ela costumava ser parecia estar desaparecendo, dando lugar a alguém mais leve, extrovertida e acolhedora. Novas amizades começaram a surgir, e ela percebeu que as pessoas se aproximavam dela de maneira genuína. Pela primeira vez em muito tempo, Alaide sentiu o calor das conexões humanas e a alegria de viver. No entanto, a transformação mais impressionante aconteceu sem que ela se desse conta. Anos depois, Alaide descobriu que, durante esse período de mudanças internas, havia superado um câncer maligno em estágio avançado. Ela só se deu conta disso ao refletir sobre sua jornada. Na época, não fazia ideia de que estava, inconscientemente, curando seu corpo enquanto transformava sua mente e espírito. O poder de seus pensamentos positivos, combinado com sua mudança de atitude, pareceu ter desencadeado algo milagroso. Hoje, Alaide é uma mulher completamente diferente daquela que era em 1988. Alegre, feliz e cheia de vida, ela se tornou uma pessoa que todos gostam de ter por perto. Seus amigos e familiares frequentemente comentam sobre sua energia positiva e seu carisma natural, o completo oposto de quem ela costumava ser. E embora tenha passado por desafios significativos, Alaide vê cada obstáculo como uma oportunidade para crescer e continuar cultivando a alegria e o amor. Para ela, O Poder do Subconsciente foi muito mais do que um livro, foi o catalisador de uma transformação profunda e duradoura. Alaide acredita que sua cura, tanto emocional quanto física, foi um reflexo direto da mudança interna que viveu. Hoje, ela compartilha sua história para inspirar outras pessoas a acreditarem no poder que tem dentro de si. E com um sorriso no rosto, costuma dizer: "Se eu conseguir mudar, qualquer um consegue." Tudo começa com a mente e o coração. A jornada de Alaide é uma prova viva do poder transformador do subconsciente, como ensinado por Joseph Murphy. Ao mudar seus pensamentos e abraçar afirmações positivas, ela não apenas curou sua mente e coração, mas também seu corpo. Sua história nos lembra que todos temos o potencial de superar barreiras e criar uma realidade mais feliz e saudável. Alaide nos inspira a acreditar que a verdadeira mudança começa com a fé em si mesmo e na força que existe dentro de cada um de nós.